Declaro abertos os trabalhos da sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária, realizada em 29 de março de 2006, presença do ministro Nelson Jobim, ausente cadamente do seu ministro Celso de Mello, Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza. Pregoados os seguintes processos: ações diretas, constitucionalidades e recursos extraordinários. Sem divergências, está a ata aprovada. Com sustentação oral, chama a julgamento o inquérito 2277, de que é relator o ministro Marco Aurélio. Querelante Fernando Henrique Cardoso, querelado Ciro Ferreira Gomes. Presidente, Fernando Henrique Cardoso formalizou perante o Supremo queixa-crime contra Ciro Ferreira Gomes, ministro da Integração Social. A peça apresentada consigna o resumo do perfil acadêmico do querelante. Revela, mais, haver sido eleito em 1986 senador da República, fundando, em 1988, o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e nomeado, em 1992, para o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores, passou a ocupar, em 1993, o Ministério da Fazenda. Eleito presidente da República para o mandato de 1995 a 1998, reelegeu-se para o período de 1999 a 2002. Após dizer-se da atividade atualmente exercida pelo querelante, que teria dedicado a vida profissional ao magistério e ao bem-estar social, afirma-se que, em 25 de outubro de 2005, o jornal Estado de São Paulo veiculou matéria com o título "Ciro chama políticos paulistas de provincianos. Ministro ataca a oposição e diz que FHC atingiu o limite da irresponsabilidade, restando configurada a ofensa à honra do querelante, presentes ataques ao governo que capitaneou. A irresponsabilidade mencionada decorreria da privatização procedida no setor de comunicações. Também teria havido referência ao fato de que o querelante, na chefia do governo, comprara votos para reeleger-se. O querelado apontara 3 fatos a gerarem grande prejuízo à economia do país, atribuindo a responsabilidade ao querelante: intervenção do Fundo Monetário Internacional por 9 anos, o patrocínio em contas externas e menor taxa de crescimento nos últimos 100 anos. Teria finalizado o ataque imputando ao governo anterior o que denominou como apagão, bem como a destruição de 37 mil quilômetros de estrada, além do rombo na Previdência. No tocante à compra de votos, sustenta-se a ocorrência do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, a calúnia resultante do que é asseverado. Noticia-se ainda a existência de ofensas anteriores estampadas nos jornais Folha de São Paulo e O Globo, publicadas sob os títulos: Ciro acusa FHC de não possuir preocupação com a ética, e Ciro, FHC, contemporizou com ladroeira em defesa de Lula. Ministro classifica governo passado de entreguista. Em 6 de junho de 2005, o querelante protocolou notificação, havendo o querelado apresentado peça à guisa de explicações. Daí a queixa-crime em tramitação sob a relatoria do proficiente ministro Celso de Mello, quanto às publicações anteriores.
ressaltando-se que não há mais nada a ser explicado por parte do querelado. Reafirma-se a intenção em ofender a honra do querelante. O pedido final visa a condenação do querelado como incurso nas penas dos artigos 20 e 21 da Lei 5.250, de 67, e a publicação da sentença, uma vez preclusa na via da recorribilidade, no jornal Estado de São Paulo, observada a dimensão, espaço e destaque ocupado pelo texto no qual inserida a ofensa, tudo às custas do querelado, como previsto no artigo 75 da citada lei. A peça, subscrita por profissionais da advocacia e pelo querelante, acostaram-se documentos, entre os quais um exemplar do jornal em que lançado o texto tido como ofensivo. A resposta apresentada, pretende-se, na resposta apresentada, evidenciar a inexistência, nas entrevistas, de ofensa ao querelante, tratando-se de críticas ao governo anterior de caráter exclusivamente político, o que veiculado almejar a defesa do governo atual, devendo ser examinado no contexto da disputa eleitoral. Haveria alusão à sucessão presidencial a ocorrer em 2006, no corrente ano, tecendo-se comentários sobre o elemento subjetivo da vontade, o elemento subjetivo, o dolo. Busca-se apoio em lição de Nelson Hungria e de autores suíços, bem como em Damásio de Jesus. Após transcrição de ementa de julgado desta Corte, da lavra do ministro Celso de Mello, aduz-se que, em momento algum, o querelado atribuiu ao querelante prática consubstanciadora de crime, havendo feito apenas afirmações genéricas, questionamentos quanto a denúncias divulgadas. Relativamente ao inquérito anterior, de número 2.252, remete-se a pronunciamento do Ministério Público no sentido da rejeição da queixa. Sob o ângulo da Lei 9.099, de 95, procura-se demonstrar a insubsistência da composição civil dos danos e da proposta de transação penal, isso quanto à queixa anterior e à presente, ante a impossibilidade de se ter o concurso material, considerados os crimes de injúria e difamação. O Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, emitiu o parecer de folha 106 a 108 pela rejeição da queixa-crime. Impugnação ao parecer foi recebida como memorial, em decisão assim formalizada e que transcrevo para efeito de documentação, e que não veio a sofrer ataque. É o relatório. Falará pelo querelante Fernando Henrique Cardoso. Aliás, falarão os doutores Fernando José da Costa e Paulo José da Costa Júnior, que dividirão o tempo. Com a palavra. Excelentíssima doutora presidente, excelentíssimos doutores ministros deste Supremo Tribunal Federal, douto procurador da República, meu amado pai, a quem tudo devo, professor Paulo José da Costa Júnior. O querelante é formado em Sociologia pela USP. Nesta mesma universidade, por concurso, tornou-se doutor, livre-docente e titular de cátedra. É doutor honoris causa por mais de 15 vezes. Na Itália, na Alemanha, na Rússia, na Eslováquia, no Japão, na França, Venezuela e tantos outros países. O querelante é um dos fundadores do PSDB, foi senador da República, ministro de Estado, na pasta da Fazenda e das Relações Exteriores. O querelante foi, por 2 mandatos, presidente da República Federativa do Brasil. Não se trata de um homem rico em bens materiais, mas se trata de um homem rico em sua honra. Se trata de um homem com honra, com reputação. Esta é sua maior riqueza. Esta riqueza moral
não pode ser conspurcada, achincalhada por quem quer que seja. Se viu o querelante surpreendido por 2 matérias jornalísticas no dia 25 de junho, de 2 periódicos de repercussão nacional. O primeiro, a Folha de São Paulo, com o seguinte título: Ciro acusa FHC de não possuir preocupação com a ética. E no Globo, Ciro, 2 pontos, FH contemporizou com a ladroeira. Não restou outra alternativa ao querelante a não ser o ingresso de notificação judicial, pedindo informações a respeito das acusações. E foi surpreendido pelas respostas, que simplesmente apontam que os crimes contra a honra necessitam do dolo específico e que o mesmo não existia. Mais uma vez, não restou outra alternativa ao querelante, a não ser ingressar com a queixa-crime. Queixa esta que se encontra como relator com o ministro Celso de Mello. Porém, demonstrando descaso à presente querela, o ministro, uma vez mais, atacou a honra do querelante. Desta vez, sobre novos fatos, esses relacionados à calúnia e à difamação. E tais fatos foram publicados em um outro periódico, o Estado de São Paulo, com o seguinte título: Ciro chama políticos paulistanos de provincianos. Ministro ataca a oposição e diz que FHC não atingiu o limite da irresponsabilidade. Mais uma vez, não restou outra alternativa ao querelante, a não ser diretamente ingressar com a queixa-crime. E é esta que hoje Vossas Excelências apreciam. Vamos, brevemente, às acusações. O próprio título da matéria já é difamante. Ministro ataca a oposição e diz que FHC atingiu o limite da irresponsabilidade. Ele não aponta o limite da responsabilidade, ele aponta o cume, o máximo da irresponsabilidade. Sem dúvida nenhuma, difama a sua reputação como presidente da República. E continua. E como explicar a compra de votos para a reeleição? A defesa, em sua resposta, aponta que é uma interrogação, que é uma pergunta. É verdade. Mas é uma pergunta afirmativa. Ele afirma que houve compra de votos. Ele pratica, sim, a calúnia ao querelado. Ele apenas indaga como é que o querelante irá informar, explicar a mencionada compra de votos. Portanto, é sabido que tal prática é crime, trazido no artigo 299 do Código Eleitoral. E continua as acusações. Patrocinou 3 quebras da economia nacional em 8 anos. Levou-nos à intervenção do FMU por 9 anos. Patrocinou o maior rombo em contas externas e teve a menor taxa de crescimento nos últimos 100 anos. Continua o querelado seus ataques. Para ele, essa gente entregou o país sobre o apagão, com 37 mil quilômetros de estradas destruídas. E o maior rombo da Previdência Social na história do Brasil. Sem dúvida nenhuma, são fatos relacionados ao querelante como presidente. Sem dúvida nenhuma, são ataques à sua reputação como presidente da República. A defesa apresentou a sua defesa prévia. Por que não apontou a exceção da verdade? Perfeitamente possível no crime de calúnia? Perfeitamente possível no crime de difamação, no presente caso? Já que se trata do querelante como funcionário público, no exercício da função? Não fez. Não fez porque não conseguirá comprovar que o querelante comprou votos, que o querelante entregou o país no apagão, que o querelante causou o maior rombo à Previdência Social, porque esses fatos não são verdadeiros. Aponta ainda, em sua defesa prévia, a necessidade do dolo específico. E gasta praticamente as suas 9 laudas para trazer ensinamentos de Nelson Hungria, de Damásio, trechos do parecer da Procuradoria a respeito da necessidade do dolo específico e julgados dessa corte. Que fique bem claro, senhores ministros, em nenhum momento o querelante apontou da desnecessidade do dolo específico. Pelo contrário, Carrara, há mais de meio século, já apontava da necessidade do elemento subjetivo do injusto, no presente caso, nos crimes contra a honra. E ele existe.
É questão de leitura. Basta ler as afirmações do senhor querelado. O parecer da Procuradoria-Geral da República vai no mesmo sentido, no sentido da necessidade do dolo específico. E aponta que esse não existe, porque há uma dinâmica de jogo político. Senhores ministros, não há nenhum doutrinador no mundo que torne lícita, em questão de dinâmica de jogo político, a ofensa à honra de terceiros. É principalmente nesses jogos políticos que a honra do terceiro tem que ser respeitada. Mas existe ainda a imunidade parlamentar, trazida em nossa Carta Magna apenas aos parlamentares, deputados, senadores e vereadores. Não é extensiva aos ministros de Estado. Temos ainda as excludentes de criminalidade, tratadas no artigo 142 do Código Penal, com relação a difamações e injúrias praticadas em juízo, no curso de um processo, ou ainda por um funcionário público em dever de ofício, ou ainda uma crítica literária, artística ou científica, desde que não o comprovado o ânimos difamante, o ânimos injuriante. Sem dúvida nenhuma, senhores ministros, as presentes causas de excludente não se verificam no caso em tela. Com relação ao concurso material, se faz uma confusão. Há uma uniformidade apenas e tão somente na matéria jornalística. Esta, sim, se verifica através de uma única ação. Porém, cada afirmação caluniosa, cada afirmação difamante, cada afirmação injuriante representa uma conduta. Portanto, pela pluralidade de condutas e por não se tratar de um crime de conduta de ação múltipla, há aqui, no presente caso, concurso material de delitos. É por isso que se requer dessa Corte Máxima o presente recebimento da querela e, ao final, a condenação por concurso material ao querelado. Presidente, eu gostaria de pedir vênia para que o advogado, professor Paulo Zé da Costa, encerrasse a sustentação oral dentro do regimento, do prazo regimental. Senhora Presidente, eminentes julgadores, permitam que o decano dos advogados paulistas, este já octogenário há mais de ano, vos dirija a palavra para dizer-vos que, num ponto, o querelante tem um ponto de vista de todos vós. Possuidores que sois de um grande patrimônio moral e intelectual, como ele, querelante, o é. Patrimônio material, não. Nem vós, nem ele. Mas este patrimônio moral há de ser respeitado. Não pode e não deve ser conspurcado como foi pelo senhor querelado. Esperamos de todos vós o recebimento desta queixa-crime com medida de estrita justiça. Antes de finalizar, eu queria prestar uma pequenina, humilde, mas sincera homenagem a Vossa Excelência. É o seu primeiro dia e eu estou muito feliz e muito honrado de aqui estar. Venho do gabinete do ministro Eros Grau, com quem não tive a fortuna de encontrar, mas lá li um artigo esplêndido do meu amigo Maurício Correia, sobre Vossa Excelência, dizendo com muita felicidade que Vossa Excelência era um misto de carioca, de mineira e de gaúcha. De mineira, porque tinha o jeito próprio das Minas Gerais. Do carioca, que sabe ser amável, afável. E do gaúcho, que é franco e determinado, como eu admiro e respeito. Me perdoe, mas
achei muito felizes as palavras do ministro e me permiti repeti-las. Talvez nem todos os senhores tivessem lido. Se não a leram, irão ler certamente agora. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Eu que agradeço. Palavra pelo querelado com o doutor Gustavo Pesch Rosbach. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos ministros aqui presentes, ilustre representante do Ministério Público. Sem tomar o tempo de vossas excelências, venho somente chamar a atenção para o parecer elaborado pelo ilustre Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando, onde o mesmo expõe claramente que a acusação de um crime contra a honra deve ser analisada diante de um contexto fático. Destaco que os envolvidos no episódio são duas figuras públicas. Ao atuarem em um ambiente, abro aspas, ao atuarem em um ambiente onde as manifestações são mais incisivas e os debates mais calorosos, não se pode considerar como injúria ou difamação certas declarações, justamente porque fazem parte da própria dinâmica do jogo político. Quando muito, o abuso do direito de crítica representaria apenas uma fuga das normas de prudência e de polidez, mas não um crime contra a honra. Pelas razões expostas, pelas breves razões expostas, pugnas pela rejeição da queixa-crime. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator. A seara política revela situações em que os ânimos ficam exaltados. Por vezes, a razão não impera, surgindo a predominância das paixões. O que veiculado nas discussões travadas não pode ser distanciado deste contexto. Pois bem, no caso nota-se a elevação do tom desejável, sem que se possa concluir pelo intuito de ferir a honra em si do querelante. No tocante à afirmação de serem provincianos os políticos paulistas, cumpre atentar não só para o sentido da expressão, como também para o fato de o querelante ser carioca. O sentimento sobre o apego a peculiaridades locais, a interesses setorizados, não beira as raias de uma injúria, a menos que se caminhe para a elevação dos políticos a patamar inalcançável, a serem colocados em verdadeira redoma inatingível. O vocábulo irresponsável, utilizado na referência ao querelante, tendo em conta a privatização no setor de comunicações, não tem significado a levar à conclusão sobre a prática de crime contra a honra, revelando-se como entendimento pessoal do querelado no exercício de direito inerente à cidadania. Assim também se compreende a atribuição ao querelante de práticas que desaguaram, segundo a ótica do querelado, em grande prejuízo para a economia do país, em face da intervenção do Fundo Monetário Internacional por 9 anos, dos patrocínios em contas externas, da menor taxa de crescimento nos últimos 100 anos, do denominado apagão e da destruição de 37 mil quilômetros de estrada, bem como do rombo da Previdência Social. Tem-se avaliação de fenômenos inerentes à dinâmica governamental, a programas de governo, a providências que sempre ocorrem ao sabor não só da política governamental em curso, que se há de reconhecer momentânea, como também do contexto vivenciado pelo país e pela comunidade internacional. Resta o que é asseverado quanto à aprovação da reeleição, ou seja, a compra de votos.
De início, cumpre afastar a figura típica penal da Lei 4.737, de 1965. O Código Eleitoral, ao prever como crime, no artigo 299, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto, e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita, direciona ao sufrágio para a eleição direta de mandatários, de representantes, de candidatos que se apresentem às eleições. Excluída a possibilidade do enquadramento pretendido na inicial, é de constatar que não se atribuiu ao querelante o que se mencionou como compra de votos para a reeleição. Eis o trecho da entrevista. O presidente Fernando Henrique Cardoso, no limite da irresponsabilidade, pilotou a privatização das comunicações. Continuou atacando, segundo a inicial, e como explicar a compra de votos para a reeleição. Seguiram-se comentários quanto ao que se teve como desvantagem do governo anterior relativamente aos resultados da economia. Para a documentação, transcrevo a íntegra do que publicado, com os trechos aspeados e, portanto, atribuídos ao querelado na conduta em relação à qual se requer a glosa. Devo ler, creio. O ministro da Integração Social, Ciro Gomes, disse ontem que, aí vem o trecho aspeado, o provincianismo de baixo nível da política de São Paulo vai esquentar o debate na sucessão presidencial. Para ele, a eleição de 2006 será polarizada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tentando a reeleição, e um candidato tucano, provavelmente apoiado pelo PFL. Ai deles se vierem combater no campo moral, provocou Ciro em entrevista no Recife. Falhamos no campo ético, temos de dar conta disso. Mas a gente se desculpa rapidinho e vamos cobrar a conta deles. Ciro citou o fato de o prefeito de São Paulo, José Serra, PSDB, ter transferido para o Banco Itaú as contas da prefeitura, que eram do Banco do Brasil e Banespa. O presidente, Fernando Henrique Cardoso, no limite da irresponsabilidade, pilotou a privatização das comunicações, continuou atacando. E como explicar a compra de votos para a reeleição? Segundo o ministro, o governo anterior está em desvantagem também quanto aos resultados da economia. Patrocinou 3 quebras da economia nacional em 8 anos, levou-nos à intervenção do Fundo Monetário Nacional, FMI, por 9 anos, patrocinou o maior rombo em contas externas e teve a menor taxa de crescimento nos últimos 100 anos. Ciro também não poupou o governo anterior no item governança. Para ele, essa gente entregou o país sob o apagão, com 37 mil quilômetros de estradas destruídas e o maior rombo da Previdência Social da história do Brasil. Ciro disse que o país sairá melhor da crise política. A população alimentou ilusões produzidas involuntariamente pelo PT, que deixou as pessoas acreditarem em um governo de anjos, o que é incompatível com o que existe na humanidade, disse. Ele também comentou a situação de José Dirceu. Como ele próprio afirmou, me parece ser um assassinato de véspera, porque vem nele a coluna dorsal que viabilizou a vitória do PT e de Lula. É o trecho. Entendendo não configurada a prática de crime contra a honra, considerada figura de cidadão do querelante, rejeito a queixa-crime. O eminente relator rejeita a queixa-crime. Ministro Ricardo Lewandowski, como vota? Senhor presidente, senhores ministros, inicialmente gostaria de cumprimentar o eminente professor Paulo Jean da Costa, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
cumprimentar também os demais oradores que fizeram sustentação oral e dizer que data vênia, em que pese a brilhante sustentação do nosso mestre da Faculdade de Direito, eu entendo que, quando se trata de crimes contra a honra praticados por políticos contra políticos, dentro de um contexto próprio dos embates políticos, naturalmente exacerbadas as paixões em momentos pré-eleitorais, eu entendo que a imputação da prática de ilícitos deve ser entrevista com temperamento. No caso, o querelado, a meu ver, agiu no que tange ao crime de difamação meramente com ânimos criticandi, talvez com certo exagero, criticável, sem dúvida nenhuma, mas que não chega a configurar crime à falta do elemento subjetivo do tipo. Com relação ao crime de calúnia, eu entendo também, data vênia, que o querelado não imputou ao querelante um fato determinado, que é o elemento objetivo que integra o tipo, portanto, também tendo que não ficou configurado, no caso, o delito. Por essas razões, senhor presidente, eu estou rejeitando também a queixa-crime e fazendo meus os argumentos do eminente relator. Ministro Eros Grau. Eu não posso deixar de dizer que hoje é um dia extremamente significativo, seja porque Vossa Excelência está aí pela primeira vez, seja porque o meu professor de toda a vida sustentou dessa tribuna. E isso é uma honra muito grande para mim. Meu primeiro júri, meus passos pelo direito penal, muito que eu não posso deixar de dizer isso. Sei que não é praxe no tribunal não nos dirigirmos aos assistentes, a quem tenha, mas isso é muito significativo para mim. Eu vou rejeitar, salvo no que diz respeito a um crime eleitoral, que aparentemente estaria aí, essa acusação de que houve compra de votos. O artigo 299 do Código Eleitoral, estou ouvindo o meu decano. Conforme a jurisprudência consolidada da Justiça Eleitoral, já examinamos acusações com base no artigo 299 de compra de votos em convenções partidárias. Por exemplo, o artigo 299 é estritamente entendido como relativo à compra de voto do eleitor, o que, evidentemente, nada tem a ver com o episódio e as suspeitas suscitadas acerca da votação pelo Congresso Nacional de uma emenda constitucional. E se Vossa Excelência me permitir, é um outro aspecto. É que o crime eleitoral, ainda que se cuide de crime contra a honra, é perseguível mediante ação Ação civil pública. Exclusivamente pública, de iniciativa pública, mesmo sendo crime contra a honra. Só poderia ser recebido Exatamente. com as restrições que temos feito a dar nova classificação jurídica dos fatos. Claro. Em ação penal privada, só poderia cogitar-se, a meu ver, da calúnia comum. Claro. E esta me parece que realmente a queixa feita, lavrada por mão de mestres e pelo jovem advogado que não trai estirpe, é de absoluta indeterminação. Se fala que o presidente não explicou a compra de votos, sem nem lhe imputar esta compra, nem determinar de qualquer modo o fato. Senhor presidente, com essas lembranças e esclarecimentos, eu não me resta senão acompanhar também o voto do relator. Ministro Joaquim Barbosa. As ofensas que são imputadas ao querelado, de que o ex-presidente seria provinciano e responsável por haver promovido vasto programa de privatização, intervenção do FMI no país por 9 anos, baixa taxa de crescimento,
que ele teria causado um apagão no país. O que eu vejo aqui são querelas pessoais entre dois líderes políticos que já foram aliados e que hoje se encontram em campos opostos. Num contexto como esse, palavras duras fazem parte do jogo político. Não vejo injúria, difamação e muito menos calúnia. Acompanho o relator. Vamos dar em seguida a sustentação oral. Senhora presidente, Ministro Carlos Brito. eu também, como li no parecer do Procurador-Geral da República e ouvi atentamente do eminente relator, Marco Aurélio, bem secundado pelo ministro, em particular pelo ministro Lewandowski, eu contextualizo o episódio e chego à conclusão de que tudo se passou no âmbito de uma disputa de espaços políticos em ano pré-eleitoral, episódios protagonizados por notórios políticos brasileiros, de primeira linha no sentido dos cargos já ocupados, minimamente, né, nesse plano, e que as acusações supostamente configuradoras de crime contra a honra, eu entendo que elas tiveram por âncora ou por referibilidade, invariavelmente, políticas públicas do governo anterior, aspectos de administração pública. Daí porque a referência expressa ao programa de privatização ou privatizações das empresas estatais, referência ao notório caso do apagão, à destruição da malha rodoviária do país, quebra por 3 vezes da economia nacional. Vejam que é uma crítica que o querelado faz ao querelante, de caráter, está me parecendo, eminentemente administrativo ou de gestão administrativa. Mesmo quando a expressão mais forte atingiu o limite da irresponsabilidade, ainda assim eu entendo, num plano administrativo, sinonimizando essa expressão com precipitação decisória, assodamento, decisões de cambulhada, na 1ª hora, na crista daquela onda que se chamou de neoliberalismo exacerbado. Enfim, eu acho que a intenção do ministro Ciro Gomes, o querelado, foi mais de atingir, vamos dizer, o temperamento do querelante do que propriamente o seu caráter. Eu estou fazendo aquela distinção clássica que todos conhecem de Erich Fromm, na obra conhecidíssima Os Caracteres, em que o eminente pensador faz uma distinção muito clara entre personalidade e caráter, entre temperamento e caráter, sendo a personalidade uma espécie de continente. A personalidade de todo ser humano se define pela contribuição de dois elementos. De uma parte, o temperamento, de outra parte, o caráter. No caso, no máximo, o que penso que se pode imputar ao ministro querelado é uma postura ou uma tentativa mais forte de caracterizar o seu opositor como leniente, não é, condescendente, frouxo ou de pulso fraco, né, na condução da administração pública brasileira e, mais de perto, no direcionamento de políticas públicas específicas de logo nominadas, cada uma das políticas públicas. De sorte que esse tipo de crítica, uma crítica um pouco mais contundente,
beirando a hostilidade, sem dúvida, mas ainda assim referida, ancorada no modo particular de o ex-presidente da República administrar o país. Mesmo no campo do suposto cometimento de crime eleitoral, ainda assim foi uma acusação muito genérica, não é? Sem indicar fatos, sem apontar circunstâncias, sem referência de tempo, de lugar. E, para terminar, senhora presidente, eu acho que quem muito bem equacionou esse tema de pugna, de disputa mais acirrada entre notórios e até respeitáveis políticos brasileiros, foi o ministro Sepúlveda Pertence, no HC 78.426, em que o nosso mestre assim se posicionou. Crime contra a honra e a vida política. É certo que, ao decidir-se pela militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar zona de iluminabilità, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade aos comentários e à valoração do público, em particular dos seus adversários. E disso o ministro Pertence com pena de mestre. Mas a tolerância com a liberdade de crítica ao homem público há de ser menor quando, ainda que situado no campo da vida pública do militante político, o libelo da vida pública, o libelo do adversário ultrapasse a linha dos juízos desprimorosos para a imputação de fatos mais ou menos concretos. Olha aí a pedra de toque da concretitude que não me parece presente no caso dos autos. Sobretudo, se invadem ou tangenciam a esfera da criminalidade, e arremata o ministro Pertence. Por isso, em tese, pode caracterizar delito contra a honra a assertiva de haver o ofendido, ex-prefeito, deixado o município, aspas, com dívidas causadas por suas falcatruas. Vejam que o caso aqui é completamente diferente. Se, por acaso, o ministro Ciro Gomes, ao invés de ter dito rombo nas contas externas, ao invés de rombo, houvesse dito roubo nas contas externas, sem dúvida que o quadro mudaria completamente, seria diametralmente oposto. Não foi o que ocorreu, e eu termino, senhora presidente, por todos esses fundamentos e mais aqueles colhidos nos votos que me antecederam, e, sobremodo, no belo relatório, preciso relatório, técnico relatório do ministro Marco Aurélio, eu não recebo a queixa-crime. Ministro César Peluso. Após os votos do ministro relator, que rejeitava a queixa-crime, sendo acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Carlos Brito, pediu vista o ministro César Peluso. Pertence. Quer adiantar? Você quer adiantar? Quer? Cancelando essa última manifestação. Você não quer? Não? Ah, bom, pensei. Mantido, então. Chama a julgamento, sendo o relator ministro Joaquim Barbosa, ação rescisória número 1607, revisor o ministro Eros Grau, autor a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul e réu União Federal. Senhor presidente, eu tenho a informação de que parece que o ministro Gilmar está impedido nesse caso. Eu creio que sim. Sim, porque o revisor de Vossa Excelência, o ministro Eros. Excelência. Tem anotação de impedimento? Não tem anotação de impedimento? O ministro Gilmar era advogado-geral da União à época. Bom,
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Enersul, empresa energética de Mato Grosso do Sul, visando a desconstituição do acórdão proferido pela segunda turma desta Corte, no julgamento do RE 232.422, relator ministro Veloso. A ementa da decisão rescindenda tem o seguinte teor, aspas, constitucional, tributário, fim social, empresas prestadoras de serviços. Constitucionalidade do artigo 7º da Lei 7.787, de 30/6/89, do artigo 1º da Lei 7.894, de 24/11/89, e do artigo 1º da Lei 8.147, de 28/12/90, relativamente às empresas prestadoras de serviços. Precedente do STF. RE conhecido e provido. Fecha aspas. No acórdão de que se interpôs o recurso extraordinário, o Tribunal de Origem se referira à então apelada como, aspas, empresa exclusivamente dedicada à prestação de serviços, fecha aspas. Lê-se com efeito no acordo que, aspas, sob pena de se estabelecer de novo uma situação antisonômica, agora em detrimento das prestadoras de serviços, impõe-se interpretar como subsistente a alíquota de 0,5% para essas previstas no artigo 28 da Lei 7.738, de 89, delas afastando a aplicação das referidas majorações. Fecha aspas. Ao longo de toda a fundamentação da decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tal qualificação da autora permaneceu imutável. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou o embargo de declaração então interpostos pela autora. Nos termos do voto do relator, ministro Carlos Veloso, aspas, a embargante não pode ignorar que a versão fática do acórdão recorrido é imodificável em sede de recurso extraordinário. No relatório do acórdão, afirma-se que se tem, no caso, empresa prestadora de serviço. Assim também no voto e na ementa do citado acórdão recorrido. Cumpria a hora embargante, se não é empresa prestadora de serviço, mas como tal fora tratada no acórdão recorrido, ter apresentado a tempo e modo embargos de declaração. Assim, entretanto, não o fez. Fecha aspas. Palavras do ministro Veloso. A autora afirma que a decisão no RE 232.422 incide em erro de fato consistente na classificação da empresa como prestadora de serviço e refuta a alegação de que perdera a oportunidade de, mediante embargos de declaração, proceder à correção da errônea classificação da atividade econômica feita pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Argumenta que não cabiam os embargos, aspas, posto que o acórdão proferido pelaquela Corte não continha obscuridade, contradição ou omissão, fecha aspas. Procurando explicitar o alegado erro de fato, a autora afirma que o conceito jurídico de energia elétrica, objeto das respectivas transações, deve ser classificado como mercadoria. Artigo 155, inciso 2º, parágrafo 2º, 10b da Constituição Federal, artigo 34, parágrafo 9º do ADCT e artigo 15, parágrafo 3º do Código Penal. Por fim, sustenta-se que não houve pronunciamento judicial sobre o fato de ser ou não a empresa autora prestadora de serviço, cujo erro, ora se aponta, restando destarte fartamente atendido, parágrafo 2º, inciso 9º, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Citada, a ré contestou integralmente a pretensão da autora, alegando carência do direito de ação, porquanto o pedido nesta ação rescisória é diverso do pedido formulado no processo de conhecimento. Existência de pronunciamento expresso acerca da classificação jurídica do contribuinte pelos tribunais de origem, e, por fim, a impossibilidade de classificação das atividades econômicas
desempenhadas pela autora como operações de circulação de mercadoria. São mencionados os seguintes precedentes, aí eu dei uma lista de precedentes. Indeferido o requerimento para antecipação de tutela, sem produção de provas, razões finais apresentadas por ambas as partes. O Procurador-Geral da República opina pela improcedência do pedido em razão da impossibilidade de reexame do conjunto probatório. É o relatório. Com a palavra, doutor Luiz Gustavo Bichara, que fala pela Empresa Energética do Mato Grosso do Sul. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor ministro, nobre membro do Ministério Público e demais presentes. Senhora presidente, eu me permito, sem querer ser repetitivo, me permito cumprimentá-la por ter galgado um posto tão importante de chefe do Poder Judiciário do nosso país, sobretudo por ser a primeira mulher a chefiar um dos 3 poderes da República. Hoje é um dia festivo e eu me sinto muito honrado de ocupar essa tribuna neste dia. A questão de mérito, ministro, como já muito bem abordado pelo ministro relator, diz respeito à consideração da natureza jurídica da autora desta ação rescisória. A empresa é a concessionária de energia elétrica do Estado do Mato Grosso do Sul, a Enersul. O debate acerca da natureza de suas operações nos parece que vem aclarado no próprio texto constitucional. Quem pontifica ser energia elétrica mercadoria é a própria Constituição Federal. O artigo 155, que regula o ICMS, prevê, no seu inciso 10º, que não incidirá ICMS na série de energia elétrica para outros estados. O ADCT, no artigo 34, prevê que, até o advento de lei complementar que trate a matéria, são as concessionárias de energia elétrica responsáveis pelo pagamento do ICMS na saída do produto de seus estabelecimentos. Não só a Constituição Federal, mas a legislação infraconstitucional também sempre trata energia elétrica como mercadoria. Código Penal, Vossas Excelências muito bem sabem, trata no artigo 155 do furto de energia elétrica. Mais modernamente, a Lei 9648, que institui o mercado livre de energia elétrica, regula compra e venda de energia elétrica, regula importação e exportação de energia elétrica, regula comercialização de energia elétrica. Né? Como se não bastasse, o novo Código Civil prevê também de forma taxativa, em seu artigo 83, que consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que têm valor econômico. Então, ministro, parece que a questão a respeito da natureza da energia elétrica e da natureza de comercializadora de energia elétrica da autora resta incontroverso. Né? O que aconteceu no acórdão rescindendo foi que, tendo discutido a hora autora o tema do fim social regulado na Lei 7.089 de 88, ou seja, o fim social das empresas comerciais, adveio sentença julgando, então, procedente sua pretensão e lastreada essa decisão no dispositivo, então, impugnado. O que acontece é que, data máxima vem, o Tribunal Regional da Terceira Região, ao reexaminar a questão, julgou a causa à luz da Lei 7739 de 89, que versa sobre o fim social das empresas prestadoras de serviço. Aí é que se instaurou a grande confusão data máxima vênia verificada nesse feito, né, excelências. Então, o Tribunal da Terceira Região proferiu um acórdão que julgou, nas palavras do professor Humberto Teodoro Júnior, em parecer acostado ao memorial que foi entregue a vossas excelências, julgou causa diversa da que lhe foi apresentada. Em momento algum, a então autora desta ação rescisória, discutiu a questão atinente ao fim social da Lei 7738, a lei que repito, peço vênia para repetir, regula o fim social das empresas prestadoras de serviço. A matéria em discussão era completamente diferente, mas o Tribunal da Terceira Região julgou a questão à luz dessa premissa, né, e a União, data máxima vênia, se valendo da falha do Tribunal da Terceira Região, manejou recurso extraordinário, induzindo esta corte a erro. Manejou recurso extraordinário, discutindo o tema do fim social das empresas prestadoras de serviço. Naturalmente, ao que chegar, a corte não iria examinar novamente a questão de prova, manteve o acórdão da Terceira Região. Então, bem fixada essa premissa a respeito da natureza jurídica da energia elétrica, a autora pugna pela rescisão do acórdão, ora objeto de ataque, na medida que ele instaura, principalmente, uma situação
evidentemente anti-isonômica entre contribuintes que se encontram em situação idêntica. Imagina, Vossas Excelências, que todas as comercializadoras de energia elétrica do Brasil hoje não foram condenadas a pagar esse fim social. E a Enersul, a autora desta ação, foi condenada a pagá-lo. E vem pagando, sofreu uma série de autos de infração, todos acostados à petição inicial desta ação rescisória, vem sofrendo execuções fiscais e toda a sorte de constrangimentos derivados deste erro de fato do Tribunal, data máxima vênia do Tribunal da Terceira Região. Então, o que se impõe nesse momento, ministro, com essa vênia, é o debate sobre a supremacia do postulado da interpretação constitucional por esta Corte. O Tribunal da Terceira Região aplicou a questão, resolveu a questão de uma forma diametralmente oposta à orientação desta Corte Suprema, laborando, data máxima vênia, em erro de fato, residente na consideração sobre a natureza das operações da autora diferente da efetivamente verificada. Há um precedente desta Corte, de relatoria da ministra Ellen Grace, que trata de matéria rigorosamente idêntica, era o caso de uma ação de uma companhia seguradora, a ação rescisória 1713, onde a unanimidade, o plenário opinou, melhor dizendo, o plenário determinou a rescisão do acórdão então impugnado, e na ação rescisória 1713, a situação era idêntica à hora vivenciada. Uma companhia seguradora, que não é prestadora de serviço, na dicção do próprio Supremo Tribunal Federal, teve contra si lavrado o acórdão que assim considerou. Então, essa Corte, ao julgar a ação rescisória 1713, foi unânime no sentido de rescindir o acórdão atacado. Há também um dado interessante, ministro, é que, como Vossas Excelências sabem melhor do que eu, a União Federal também vem manejando essas ações rescisórias de modo a estabelecer um ambiente isonômico entre todos os contribuintes. Ou seja, quando dá-se a situação contrária, quando algum acórdão considera uma empresa prestadora de serviço e ela não é, a União Federal vem manejando as ações rescisórias, né, e vem discutindo o tema à luz da prevalência sempre da isonomia. Então, eu confesso a Vossas Excelências que até causou espécie a contestação da União, porque, quando lhe interessa, ela propõe as ações rescisórias buscando restabelecer a situação isonômica, né? E, claro, deve ser assim, porque não pode, me parece que não pode o contribuinte ficar isolado numa ilha fiscal, condenado a pagar um tributo que todos os seus concorrentes, todos os que se encontram em situação a ele idêntica, não são condenados a pagar da mesma forma. Do outro lado, não pode o contribuinte ser beneficiado por uma coisa julgada que cria a ele um regime de exceção. Então, com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, mormente no que tange a ação rescisória 1713, a autora reitera o pedido de procedência da ação rescisória. Palavra com o relator. Senhora Presidente, de início, eu observo que o fundamento legal articulado nesta ação rescisória limita-se à alegação de erro de fato pela decisão rescisenda, ou seja, artigo 485(9) do CPC. Entendido pela autora como atribuição supostamente equivocada de qualificação jurídica às atividades econômicas por ela desempenhadas. Eu afasto a preliminar de carência de ação invocada pela ré, porquanto o pedido da autora nesta ação está abrangido pelo pedido de reconhecimento do direito à insubmissão total ao pagamento do tributo, independentemente de o objeto social da empresa indicar a prestação de serviços, a comercialização de bens ou atividades financeiras, apreciado por ocasião do julgamento da questão na instância de origem e na instância recursal. Portanto, não há risco de que a eventual decisão rescisória do julgado exceda o pedido formulado pela autora e apreciado pelas instâncias originárias, se acolhida a pretensão tão somente para o reconhecimento da inconstitucionalidade dos aumentos de alíquota do fim social. Por outro lado, observo que a própria autora instaurou controvérsia acerca da classificação jurídica que lhe fora atribuída pelo Tribunal Regional Federal, ao sustentar seu enquadramento como empresa comercial por ocasião do oferecimento das contrarrazões ao recurso extraordinário. A controvérsia quanto à categoria das atividades econômicas desempenhadas pela autora foi também expressamente abordada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, uma vez que constituiu o critério fundamental para a aplicação, por isonomia, da orientação firmada por esta Corte por ocasião do julgamento do RE
1764, relator para o acordo, ministro Marco Aurélio. Dessa forma, a presença de controvérsia quanto ao elemento que revelaria o alegado erro de fato imputado à decisão rescindenda, assim como expressa manifestação dos órgãos jurisdicionais sobre o tema, impede a desconsideração do acordo nos termos do artigo 485-9 do CPC. A situação versada nos autos difere daquela apreciada por ocasião do julgamento da ação rescisória 1713, mencionada aqui da tribuna. Naquele caso, o Pleno desconstituiu decisão em que a segunda turma considerara a pessoa jurídica dedicada à realização de operações financeiras, seguros, inserida na classe de prestadores de serviços, quando a própria legislação de regência do fim social apresentava como terceira distinção a atividade econômica das empresas financeiras. A ação rescisória 1713 fundava-se no artigo 485, inciso 5º do CPC, por ofensa ao artigo 56 do ADCT e ao próprio Decreto-Lei 1940, ao passo que esta ação rescisória tem por fundamento o artigo 485-9 do CPC, em relação ao qual são aplicáveis as restrições previstas no respectivo parágrafo 2º, ou seja, a ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre a matéria. E, no caso, houve. Com essas considerações, eu julgo improcedente o pedido. O eminente relator julga improcedente a ação rescisória. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski? Senhora presidente, eu também acompanho... Perdão, eu tenho que dar a palavra ao revisor, que é o ministro Eros Grau, no caso, não é? Pois é. Perdão, ministro Ricardo. Eu pretendia, imaginando que o ministro Joaquim Barbosa fosse julgar a ação procedente, como eu estou julgando, eu pretendia ser sucinto no meu voto, mas vou pedir vênia e vou concluir pela procedência. Eu digo aqui, trata-se de ação rescisória ajuizada pela Enersul para desconstituir acórdão prolatado no julgamento de embargo de declaração, no RE 232422, relator Veloso. A autora alega que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao qualificá-la como empresa exclusivamente prestadora de serviços, condenando a contribuir para o fim social, com base na alíquota aplicada a esse tipo de sociedade empresária, mais as respectivas majorações, declaradas constitucionais por essa Corte, no julgamento do RE tal. A União em contestação alega a carência de ação, afirma que a hora autora, quando ajuizou o mandado de segurança que deu origem ao acórdão rescindendo, pretendeu eximir-se do recolhimento da contribuição, não havia pedido subsidiário ou alternativo quanto às majorações de alíquota. No mérito, questiona o objeto social, se ela é empresa da autora, se ela é empresa comercial ou exclusivamente prestadora. A preliminar suscitada pela União não prospera. Consoante destacou o autor em sua réplica, a jurisprudência desta Corte entende inexistir inovação na lide no fato de a parte em recurso extraordinário requerer a não incidência de majorações das alíquotas para fim social e processo no qual o pedido mais abrangente pretendia não incidência. Estou citando aqui o precedente do RE 69148, embargos, relator Maurício Corrêa. No mérito, eu aponto o fato de que o Tribunal, no julgamento da ação rescisória 1713, relatora ministra Ellen Grace, apreciou caso semelhante. Naquela oportunidade, o Tribunal, reconhecendo a existência de violação à literal disposição de lei, julgou procedente o pedido para rescindir decisão que, sem desconhecer a condição de seguradora da empresa, determinou a incidência das majorações das alíquotas do fim social aplicáveis às empresas exclusivamente prestadoras de serviço. Estou citando para registrar aqui a ementa do precedente e observando que, naquele julgamento, embora o tribunal de origem houvesse
qualificado a empresa como prestadora de serviço, não foi desconhecida a sua condição de seguradora. O Decreto-Lei 1940 distinguiu, quanto às alíquotas da contribuição para o fim social, empresas mercantis, instituições financeiras e sociedades seguradoras, de um lado, e empresas prestadoras de serviço, do outro. A mesma empresa não poderia ser qualificada a um tempo só como seguradora e prestadora de serviços, segundo a legislação do fim social. No caso dos autos, não se desconheceu desde a impetração do mandado de segurança que deu origem ao acordo rescindendo o objeto social da autora. O artigo 2º do seu contrato social estabelece que a sociedade tem por objeto social pesquisa, estudos, planejamento, construção e exploração de produção, transformação, transporte, armazenamento, distribuição e comércio de energia, em qualquer das suas formas, de combustíveis e de outras matérias-primas energéticas. Ora, a energia elétrica é tida pelo ordenamento jurídico brasileiro como mercadoria, pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelo direito comercial, desde o século passado. O artigo 1º, parágrafo 4º do Decreto 1940, que instituiu a contribuição para o fim social, estabelece para as empresas distribuidoras de energia elétrica tratamento tributário idêntico àquele dispensado às empresas mercantis. O parágrafo 4º do artigo 1º permite, inclusive, excluir o valor do Imposto Único sobre Energia Elétrica da base de cálculo de contribuição, da contribuição para o fim social. A remissão ao parágrafo 1º, contida no preceito, deixa claro que o legislador conferiu às empresas de energia elétrica, como é o caso da autora, o mesmo tratamento tributário dispensado às empresas mercantis, instituições financeiras e sociedades seguradoras. A equiparação da energia elétrica à mercadoria encontra respaldo, para fins tributários especialmente, encontra respaldo na Constituição de 1988. O artigo 155, parágrafo 2º, a linha B, determina que incida o ICMS nas operações relativas à circulação de energia elétrica, ressalvadas as operações em que o destinatário esteja localizado em outro Estado-membro. Não é? Os únicos serviços tributados pelo imposto são os de comunicação e o de transporte interestadual e intermunicipal. Qualquer outra operação tributada pelo ICMS enquadra-se na noção de circulação de mercadoria. Nesse sentido, eu estou relembrando aqui, registrando o teor do parágrafo 9º do artigo 34 do ato das disposições constitucionais transitórias. Vê-se para logo, portanto, que o legislador conferiu às empresas distribuidoras de energia elétrica o mesmo tratamento tributário dispensado às empresas mercantis. Não há falar-se, por sua vez, na aplicação do artigo 28, inciso 4 do Decreto 92.698, de 86. O preceito é claro ao determinar que as concessionárias de energia elétrica deveriam contribuir com base no imposto devido, desde que não vendessem mercadorias. A autora, que tem por objeto social a distribuição e comércio de energia elétrica, foi equivocadamente enquadrada pelo acordo rescindendo como empresa exclusivamente prestadora de serviços. Assentada essa premissa, cumpre verificar, e isso é claro, ela foi equivocadamente, no meu modo de ver, qualificada como empresa prestadora de serviços. Assentada essa premissa, resta verificar os requisitos do artigo 485, inciso 9 e parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Civil. O ministro Sidney Sanches, em exaustivo artigo doutrinário, observa que o erro de fato, um artigo que está na Revista dos Tribunais 501, observa que o erro de fato deve ser apurável mediante, aspas, o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo a produção de quaisquer provas tendentes a demonstrar que não exista o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente. Esse requisito encontra-se perfeitamente atendido na presente ação. Basta o cotejo entre o contrato social e a legislação pertinente para que seja obtida a conclusão de que a autora não é empresa exclusivamente prestadora de serviços, eis que se dedica à compra e venda de energia elétrica.
Não é necessária qualquer dilação probatória para alcançar-se essa conclusão. O segundo requisito do parágrafo 2º do artigo 485 exige a inexistência de controvérsia em pronunciamento judicial sobre o fato. Esse preceito, sobretudo em sua última parte, é criticado pela doutrina. Indaga-se em que condições a sentença poderia ter como inexistente um fato efetivamente ocorrido, do parágrafo 1º, sem que houvesse pronunciamento judicial sobre o fato. O ministro Sidney Sanches, com Esteio e Ilissô de Barbosa Moreira, Luiz Eulário Bueno Vidigal e outros, afirma não existir, no parágrafo 2º do artigo 485, dois requisitos, inexistência de controvérsia e inexistência de pronunciamento, mas apenas um, fato incontroverso sobre o qual a sentença se pronunciou. Diz ele, aspas, se não houve controvérsia e, apesar disso, o juiz afirmou a existência de um fato inocorrido ou a inocorrência de um fato acontecido, na verdade, ele não apreciou a questão suscitada pelas partes. E se errou, e se esse erro influi decisivamente na sentença, e se pode ser constatado prima facie, pelo simples exame dos autos em que proferida, pode ela ser rescindida com base no inciso 9 do artigo 485. Assim, fecho as aspas, o que importa é a inexistência de controvérsia judicial sobre o fato. A segunda turma dessa Corte, no caso dos autos, julgou procedente recurso extraordinário para reformar acórdão proferido pelo TRF da Terceira Região. Essa decisão, embora tenha classificado a autora como prestadora de serviços, negou provimento à remessa necessária por considerar incidente a alíquota de 0,5%, seja para prestadores de serviços, seja para empresas mercantis, sob pena de estabelecer situação anti-isonômica, agora apenas em detrimento das prestadoras de serviço. A autora não recorreu da decisão, e nem poderia, pois não havia interesse em justificar o recurso. O acórdão prolatado pelo TRF da Terceira Região negou provimento à remessa necessária. Pouco importava a classificação da empresa como prestadora de serviços ou vendedora de mercadorias, porque o tratamento tributário seria idêntico. O artigo 499 do Código de Processo Civil estabelece que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Eu estou aqui registrando os comentários a esse preceito de Barbosa Moreira. Para, senhora presidente, indo rente à conclusão, dizer o seguinte, se o dispositivo do acordo era favorável à autora e a fundamentação conduzia ao mesmo resultado, independentemente do objeto social da empresa, então não haveria interesse recursal. A União, por seu turno, interpôs recurso extraordinário, alegando que as majorações da alíquota eram devidas pelas empresas prestadoras de serviço. O tribunal, partindo do pressuposto equivocado de que a autora somente prestava serviços e aplicando o entendimento firmado no RE 187436, relator Marco Aurélio, deu provimento ao recurso. A autora opôs embargos de declaração, questionando o equívoco quanto ao seu objeto social. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que, aspas, a versão fática do acordo recorrido é imodificável em sede de recurso extraordinário. Fecho aspas. O acordo entendeu que cumpria a embargante, aspas, se não é empresa prestadora de serviço, mas como tal fora tratada no acordo recorrido, fecho aspas, ter apresentado embargos de declaração perante o tribunal de origem. A conclusão dos embargos conduz a uma perplexidade. Por que a autora haveria de recorrer, se era ela vencedora? O acordo prolatado pelo TRF da Terceira Região, sem que houvesse controvérsia sobre o assunto, qualificou a autora equivocadamente como empresa exclusivamente prestadora de serviços. A autora não recorreu. A União, explorando a qualificação atribuída na fundamentação do acordo à autora, interpõe recurso extraordinário, ao qual o tribunal dá provimento. A autora, por meio de embargos declaratórios, busca estabelecer a controvérsia sobre a sua qualificação jurídica, mas a Corte rejeita os embargos, afirmando que o tema teria sido definitivamente assentado pelo Tribunal Lacó. Ora, o acordo rescindendo atribuía à autora objeto social inexistente. O fato de ser ela uma empresa exclusivamente prestadora de serviço não foi objeto de controvérsia. Restou, assim, plenamente caracterizado o erro de fato, do meu modo de ver, nos termos do artigo 485, inciso 9º,
inciso 9, e parágrafo 1º e 2º do CPC. Por isso, senhora presidente, eu julgo procedente o pedido para desconstituírem o acordo rescindendo e determinar, no que tange à autora, a incidência da alíquota da contribuição para o fim social aplicável às empresas mercantis, previstas no artigo 1º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 1940, nos termos do RS 150-764, relator para o acordo, o ministro Marco Aurélio, que declarou inconstitucionais as majorações instituídas pela lei. Prosseguindo, eu condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, que fixam em 10% do valor da causa, devidamente atualizado. E, já que estou divergindo do ministro relator, autorizo também o levantamento judicial, o levantamento do depósito judicial efetuado pela autora. Meu voto. Portanto, aberta a divergência, eu colho o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Senhora presidente, eu ouvi atentamente os votos do eminente relator e do ilustre revisor, e eu, na minha modesta prática como magistrado, eu tenho entendido que a ação rescisória tem limites muito estreitos, muito angustos. A discussão na rescisória ela é balizada por um rol de elementos taxativos inscritos no Código de Processo Civil. No caso, senhor presidente, eminentes ministros, eu ouso divergir do nobre revisor, porque se trata, no caso, de uma ação rescisória fundada no artigo 485, inciso 9 do CPC, onde se alega que teria havido um erro de fato. Mas eu entendo, data vênia, que esse dispositivo da lei processual não permite o reexame ou a revalorização da prova, ou que se rediscuta a justiça ou a injustiça da decisão rescindenda. O que se pretende, no caso, é a reabrir a discussão sobre a natureza jurídica da empresa, se prestadora de serviço ou comercial. E, ademais disso, eu verifico que o artigo 485, inciso 9º, parágrafo 2º do CPC, exige que, para que se reconheça o erro de fato, que não tenha havido controvérsia ou apreciação judicial sobre o fato. Eu tenho para mim, e até do extenso e brilhante voto do eminente revisor, que eu louvo realmente o cuidado que Sua Excelência teve na análise dessa questão, mostra que realmente a questão foi discutida nas instâncias inferiores. E eu não quero aqui, senhora presidente, entrar no mérito das alegações, porque até posso vir a julgar essa questão futuramente em alguma ação particular que venha a ser submetida a uma turma. Mas, no caso, eu entendo que a ação da Tavênia é improcedente, acompanhando, portanto, o eminente relator. Ministro Carlos Brito. Também eu digo com o relator e o ministro Lewandowski, pedindo vênia ao eminente ministro Eros Grau. Mesmo que venha a considerar a energia elétrica no seu processo de distribuição e venda como um produto ou uma mercadoria, entendo que há óbices formais intransponíveis pela... Vossa Excelência me permite apenas ressaltar um aspecto, né? E nos lembrávamos disso, eu e o ministro Sepúlveda Pertence, ele alertando quanto a esse ângulo. Houve uma época em que os tribunais, em geral, concluíam pela inconstitucionalidade da majoração, sem distinguir a natureza da empresa. Nesse caso concreto, não importava. Nesse caso concreto, né, o tribunal, ao julgar o conflito de interesse, proclamou a inconstitucionalidade. Houve recurso da União. E aí a turma apreciou esse recurso, né, e, quando instada a emitir entendimento sob o ângulo da atividade desenvolvida pela recorrida embargante, né, simplesmente se recusou a fazê-lo. Quer dizer, a situação, a meu ver, é de erro de fato.
Quedou silente. Sim. Nesse Porque se deu de barato que prestadora de serviço e não vendedora de mercadoria, nesse como é a caso, energia. E veja, Vossa Excelência, que não se trata de revisar matéria de fato nem prova. A própria denominação da autora já nos diz qual a sua natureza, qual a natureza das atividades que exerce. Quer dizer, não há realmente nenhuma necessidade de revolver prova. Eu compreendo que é difícil a configuração do erro. O requisito do erro de fato para ação rescisória, evidentemente, não pode ser duplo. Aliás, o eminente revisor fez uma correta referência à síntese do ministro Sidney Sanches sobre a matéria, porque, pelo parágrafo 1º, é preciso que o tribunal se pronuncie se existiu ou se não existiu o fato. Óbvio. Se o tribunal não se pronuncia sobre existência ou inexistência do dado, é irrelevante, não há juízo. É, portanto, preciso que haja pronunciamento judicial. O que não pode ter havido, isto sim, é controvérsia resolvida por esse juízo. Foi exatamente o que aconteceu aí. Não se estabeleceu controvérsia a respeito do fato, porque aquele fato era irrelevante para a decisão da causa. Foi o tribunal local fez a afirmação sobre a existência do fato quando não havia controvérsia, e essa controvérsia existisse, seria àquela altura irrelevante. Ora, no caso, ficou claro que, portanto, se admitiu como verdadeiro um fato que não é verdadeiro e que determinou depois, em relação, por conta do reconhecimento da inconstitucionalidade, esse tratamento não isonômico. Eu acho que é um caso típico de erro de fato. E sem se cogitar do argumento metajurídico, né? Num leque de empresas vendedoras de energia, mercado limitado, ela será. Eu apenas... A única a responder com uma alíquota diferenciada. Ele vai viver numa ilha fiscal. Acho que foi muito própria a expressão do advogado da... Agora eu pergunto aos eminentes ministros que me interpelaram, trata-se mesmo de erro de fato? Típico, ministro. Típico erro de fato. E assim aliás, o tribunal revisor entendeu. alertou bem, ela não tinha nenhum interesse em recorrer de uma decisão que lhe era desfavorável. Ia entrar com um recurso para provar que não era prestador de serviço. Ela ganhou a causa. A decisão do segundo Ela ganhou a causa. Era irrelevante também na jurisprudência do Supremo. É um caso muito curioso, porque neste acórdão, no leading case de que foi relator o ministro Marco Aurélio, literalmente, a declaração de inconstitucionalidade foi total. Das majorações de alíquota, cuidasse-se de empresas vendedoras de mercadorias ou mistas, ou de empresas exclusivamente prestadoras de serviço. A relevância surge quando, no julgamento de um outro caso, o tribunal retifica a sua declaração de inconstitucionalidade, aliás, já proclamada pelo Senado Federal, nos termos em que fora proferida, dizendo que fora além dos fundamentos do recurso, que só dizia respeito à inconstitucionalidade às empresas vendedoras de mercadoria. A partir daí, tornou-se relevante. Vem, então, o recurso extraordinário da União com uma premissa de fato. Trata-se de uma empresa prestadora de serviço, o que até então era inteiramente irrelevante. E a segunda turma, sem discutir, diz assim, tratando-se de empresa prestadora de serviço, não são inconstitucionais as majorações de alíquota. E mais, tratava-se de uma instância onde não poderia haver controvérsia sobre o suposto de fato. É por isso que não houve controvérsia. A minha, vamos chamar de perplexidade, é simples, é a seguinte. Se fosse simples, não me levaria a perplexidade. Então, eu me corrijo. É a seguinte. A controvérsia sobre a natureza jurídica da empresa, se tratava, ou se trata de uma prestadora de serviço ou de uma vendedora de mercadoria ou produto, isso é uma questão de fato ou de direito? É uma questão de fato. É uma questão de fato. Surgiu nos embargos declaratórios e a turma, então, disse que esses embargos deveriam ter sido protocolados lá no Tribunal Federal. Não, se remete para o objeto social da empresa, não há dúvida de que é uma questão de fato. Não houve o deslinde. Mas o ministro Lewandowski acha que...
sustentar. Vênia, eu também, nesse caso, eu quero manifestar minha perplexidade no sentido da manifestação do eminente ministro Carlos Brito, porque eu acho que, neste caso, não estamos diante de uma questão de fato. É uma questão claramente, data vênia, a meu ver, jurídica, porque nós temos que interpretar a natureza jurídica à luz, enfim, da atividade que a empresa pratica. Não se trata E de digo qualificar. mais, muitas vezes... Isso é um juízo o posterior, contrário. ministro. Primeiro nós temos que examinar qual é a atividade, para depois examinar a qualificação. Só a consequência jurídica Claro. da A sua atividade é típica. A Sim, sua mas de atividade qualquer- é típica, sim, é mas de qualquer fornecimento de maneira tem que energia. se examinar a atividade, que é a questão de fato. Vossa Excelência me permite, tanto é a matéria tão controvertida que não há consenso na jurisprudência com relação à atividade dessas Ministro empresas. Lewandowski, o tribunal já julgou, e há unanimidade, ação idêntica, que é a R 1713, da minha relatoria. Absolutamente idêntica e unânime a decisão. Bem, se Vossas Excelências estão pacificados quanto à natureza de direito, a natureza jurídica da controvérsia lá na origem, no acordo rescindendo, eu vou refundir o meu voto para pedido vênia ao ministro Joaquim Barbosa e ao ministro Lewandowski acompanhar a divergência. Como vota o ministro César Peluso? Também, senhor presidente, já o meu voto na intervenção, aí, que com as escusas dos eminentes ministros eu já fiz, deixa claro que eu reconheço um erro típico, de fato, e acompanho com a devida vênia do relator e do ministro Lewandowski, acompanho o revisor. Ministro Marco Aurélio. Sim, acompanho o revisor pelas razões já lançadas. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, essa é a minha primeira intervenção na presente sessão. E antes de proferir o meu voto, senhor presidente, eu desejo registrar um evento que constitui momento impregnado de densa significação histórica. Refiro-me à presença de Vossa Excelência na presidência dessa Corte, senhora ministra Ellen Grace. Essa presença representa, passados 177 anos, desde a instalação em 1829, no Império, do Supremo Tribunal de Justiça, a expressão visível de que, em nosso país, as relações de gênero passam a ostentar um novo perfil, superando-se, desse modo, um contexto ideológico cujas premissas institucionalizavam uma inaceitável discriminação de gênero que impedia injustamente o pleno acesso da mulher às instâncias mais elevadas de poder. Celebramos, portanto, senhora presidente, aqui e agora, um novo tempo que tem o alto significado de um verdadeiro rito de passagem, pois se torna claro, com a presença de Vossa Excelência na presidência do Supremo Tribunal Federal, que o Brasil claramente repudia a discriminação de gênero, ao mesmo tempo em que consagra a prática afirmativa, democrática e republicana da igualdade. Esse fato, que é emblemático sob todos os aspectos, representa um expressivo momento histórico que há de se perpetuar na memória das grandes conquistas sociais, políticas e jurídicas que compõem e que qualificam o processo que rompe barreiras culturais que oprimiam e marginalizavam a mulher em nosso país. Celebro, portanto, senhora ministra Ellen Grace, portanto, e saúdo com alegria a presença de Vossa Excelência na presidência do Supremo Tribunal Federal. Esse é um registro que eu realmente não poderia deixar de fazer. Agradeço a Vossa Excelência. Fazemos nossas as palavras do ministro Celso de Mello e creio que sou porta-voz dos demais integrantes da Corte. Estávamos aguardando a solenidade. Com certeza. Senhor presidente, passo agora a conferir o meu voto. E, ao fazê-lo,
peço vênia ao eminente ministro relator para acompanhar a divergência iniciada pelo voto proferido pelo senhor ministro revisor. Entendo que a autora se qualifica como empresa comercial e que houve, na verdade, um claro erro, de fato, em que incidiu o acórdão rescindendo. As razões que foram expostas no outro voto do eminente ministro revisor convencem-me de que se impõe efetivamente a desconstituição da autoridade da coisa julgada no caso presente. E considerando-se ainda o próprio precedente da lavra de Vossa Excelência, que já foi firmado por essa Corte no julgamento da ação rescisória 1713. Assim, pedindo vênia, eu acompanho a dissidência. Ministro Sepúlveda pertence. Também eu, senhora presidente, como deixei claro minha parte durante a discussão da causa, entendo ter ocorrido erro de fato quanto à natureza da atividade da empresa, que é tanto mais induvidosa quando se trata de uma concessionária e, portanto, com objeto certo. E entendo não incidirem no caso, ou não incidir no caso, o óbice do parágrafo 2º do artigo 485 do Código de Processo Civil, como, a meu ver, demonstrou com precisão, sem saltos nem sobressaltos, o voto do eminente ministro revisor. Com as vênias do ministro relator, julgo procedente a assunto. Proclamo. Aliás, no plano da qualidade, o voto do ministro Eros Grau, senhora presidente, metaforicamente me permito dizer, foi um salto triplo carpado. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, vencido o ministro relator e o ministro Ricardo Lewandowski, julgou procedente a ação. Lavrará o acórdão o ministro Eros Grau. Permito-me, num minuto, agradecer a manifestação feita pelo ministro Celso de Mello e secundada pelos colegas, recebendo aí em nome pessoal, com grande alegria, e em nome de todas as mulheres brasileiras que ascendem, junto comigo, a posição de destaque na vida nacional. Senhor presidente, na ordem invertida, mas a Procuradoria-Geral da República não poderia deixar de associar-se às manifestações dos eminentes ministros. E o faz com muita satisfação, pelo motivo de que é razão de grande orgulho para o Ministério Público, para todo o Ministério Público, ver na presidência do Supremo Tribunal Federal, na chefia do Poder Judiciário do Brasil, quem, durante tantos anos, honrou os quadros do Ministério Público Federal. É um momento também muito especial para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República, e não poderia, por isso, deixar de expressar esse sentimento nesta oportunidade. Agradeço a Vossa Excelência. Com vista ao ministro Eros Grau, chama a julgamento o inquérito 2052, denunciante Ministério Público Federal, denunciado Jader Fontenelle Barbalho. Relatora, ministro Marco Aurélio. Senhor presidente, o ministro Marco Aurélio, em sessão plenária do dia 1º de setembro de 2004, vislumbrou, no caso, indícios de materialidade e autoria no tocante ao crime do artigo 312 do Código Penal e recebeu a denúncia. Sua Excelência afastou as alegações de inépcia da peça acusatória e de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, concluindo, eu estou registrando aqui, mas vou resumir, diz fundamentalmente o ministro Marco Aurélio que a fase não é de julgamento da acusação e que, em síntese, feita a acusação, será naturalmente exercido o direito de ampla defesa por parte dos acusados, antes que se chegue a qualquer conclusão, e que, em síntese, notam-se parâmetros suficientes ao recebimento da denúncia. Por isso, ele votou nesse sentido.
A leitura do memorial e a incisiva defesa empreendida na tribuna pelo advogado dos indiciados levaram-me a pedir vista dos autos para uma análise detida dos elementos dele constantes, a fim de concluir se houve ou não indícios de superfaturamento no acordo de desapropriação e consequente desvio de valores. Imediatamente após a subida dos autos ao gabinete, a defesa protocolou uma petição postulando o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. Assim, considerada somente a pena máxima em abstrato de 12 anos de reclusão, combinada para o crime descrito no artigo 312 do Código Penal, ele restaria alcançado pela prescrição a teor do disposto no artigo 109, inciso 2 da Codificação. O ministro Marco Aurélio determinou a juntada da petição e deu vistas à Procuradoria-Geral da República, o que me levou a liberar o processo antes de proceder ao exame preconizado. O Ministério Público Federal opinou contra a tese da defesa, que igualmente fora suscitada no inquérito 1769 e refutada pelo Pleno por maioria em sessão subsequente, circunstância que motivou o despacho de devolução dos autos ao meu gabinete. Vencido, então, no julgamento do inquérito 1769, eu me curvo à decisão do Pleno. O relator extraiu da denúncia o seguinte: os denunciados Jader Fontinelli Barbalho, Antônio César Brasil e Antônio Cabral de Abreu desviaram dinheiro público no processo expropriatório do imóvel denominado Vila Amazônia por meio de supervalorização. Os fatos vieram à tona em razão de denúncias feitas pelo ex-superintendente do INCRA no estado do Amazonas, em face de irregularidades notadas no processo de desapropriação. O decreto desapropriatório fora publicado em setembro de 87. Em janeiro de 88, foi proposta a ação de desapropriação contra Luiz do Vale Miranda, sendo disponibilizado o valor da indenização R$ 7.543.426 cruzados e 40 centavos. O citado valor já havia sido aprovado pelo Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário, mediante ato do ministro Marcos Freire, antecessor do senhor Jader Barbalho, encontrando-se liberada a verba para o devido pagamento. Com a posse do denunciado Jader Barbalho, veio a ser articulada a proposta de acordo, elevando o valor da indenização de R$ 7.543 mil e uns quebrados cruzados para 313 milhões 120 mil cruzados. Luiz do Vale Miranda, sócio da propriedade, veio a falecer, razão pela qual não se apresentou denúncia contra ele. A negociação foi encabeçada pelo seu sócio, Antônio Cabral de Abreu. A proposta de acordo foi levada à consideração do Ministério por meio de Antônio César Pinho Brasil, na época secretário de Assuntos Fundiários, desprezando-se o trabalho técnico-administrativo do INCRA e elevando-se o valor indenizatório em aproximadamente 59 vezes. Essa proposta, datada de dezembro de 87, mereceu parecer favorável 5 dias após, sendo que, em 19 de janeiro de 88, o então ministro de Estado da Reforma e Desenvolvimento Agrário, Jader Barbalho, baixou portaria autorizando a celebração do acordo. Em 2 de fevereiro, por meio da portaria 84, deu-se a conversão do valor em títulos da dívida agrária. A transformação desses títulos em cruzados, moeda vigente à época, motivou o aumento de cerca de 100 milhões de cruzados, resultando um valor final indenizatório de 403.677 cruzados de 85 centavos. Isso o que diz o ministro relator. E eu agora concluo. Vossa Excelência me permite? Eu não asseverei a prática do crime, eu apenas reconheci indícios. É que no início de seu voto, né, Vossa Excelência aponta que eu teria concluído pela prática do crime. Não. Porque no processo eu não estou a atuar como Estado acusador. Mas não é verdade que eu tenha dito isso. Me perdoe, eu posso... Disse, eu prestei atenção. Vossa Excelência veja o início, quando Vossa Excelência começa, né, a parte que me atribui.
Bom, se Vossa Excelência tem certeza... Tenho certeza. Eu peço desculpas. Não, Certamente imagina, eu li o que não, não eu está sei, escrito. Não, eu li o que não está escrito no meu voto. É porque... Não, se Vossa Excelência tem certeza, é porque eu li o que não está escrito no meu voto. Eu vou ler, para mostrar a Vossa Excelência que eu errei. Eu não poderia, e que de Vossa qualquer Excelência está forma, dizendo... nessa fase, eu não poderia concluir eu vou reler. pela culpabilidade. Eu vou reler. Pela culpabilidade. Vossa Excelência me permite reler? Não, pois não, pois não. A fase não é de julgamento da acusação. Cumpre apenas perquirir o concurso de indícios no tocante. Não é antes Mas foi disso. isso que eu li. Não. Não é Vossa verdade. Excelência, perdoe-me, mas você não tem importância. Não, tem importância porque ficará Vossa no Excelência está me processo de atribuindo qualquer alguma forma, coisa que eu não disse. De qualquer forma, esse trecho que Vossa Excelência começaria a ler agora, que não teria sido lido antes, Vossa Excelência inicia, ao se referir ao meu voto, apontando que eu teria concluído pela prática criminosa. Não é Eu não verdade. concluí. Não é verdade. Não é. Eu Não só é verdade. admitir que Se temos Vossa Excelência elementos entendeu isso, suficientes eu já a lhe dar pedi sequência. desculpa. Não, imagina, não precisa. Não, eu estou lhe pedindo desculpa. Não, imagina. Porque eu devo ter me esclarecido, devo ter dito as coisas de um modo diverso do que está escrito. Sim. Eu estaria sendo irresponsável se tivesse feito isso que o senhor me atribui. Não, ministro. Bora. Ministro, não fique aborrecido, ministro. Apenas Vossa Excelência para... às vezes fica meio nervoso e atribui às pessoas o que as pessoas não disseram. Não, então, eu já ministro, dizendo, se eu disse, aí eu vou desculpas. pedir para ouvir a fita. Porque Então, Vossa no Excelência ouça início, a quando fita. Vossa... Perdoe-me, Vossa Excelência. Vossa Excelência ouça a fita. Perdoe-me, Vossa Excelência. Porque eu não estaria esclarecendo o fato se não tivesse ouvido a assertiva. Muito bem. Se Vossa Excelência... É que eu creio que Vossa Excelência, né, pegou o trecho do meu voto em que eu aludo à denúncia. A denúncia, sim, consta assertiva de que houve a prática. Agora, no meu voto, não. É essa fase que Vossa Excelência leria agora, né, que eu digo, essa parte, a fase é apenas de exame de indícios, materialidade de indícios para o recebimento Prosseguimos, da denúncia. então? Prosseguimos, ministro Eros. Eu vou terminar a parte inicial, porque o que eu disse, o que eu li da parte inicial foi o seguinte, que certamente, feita a acusação, haverá oportunidade de ampla defesa por parte dos acusados, antes que se chegue a qualquer entendimento, a qualquer conclusão. Isso que entendimento significa conclusão. Em síntese, notam-se parâmetros suficientes ao recebimento da denúncia. Foi exatamente o que eu li. Depois eu fiz um resumo do entendimento do ministro relator e digo o seguinte: o ato de recebimento da denúncia encerra mero juízo de possibilidade, não de certeza, que deve ser buscada no rito ordinário da ação penal, campo propício para o exercício da ampla defesa e do contraditório. Visualizo na espécie a probabilidade da ocorrência de fato típico. O valor de 7.543.426 cruzados e 45 centavos, correspondendo ao que foi depositado em juízo a título de depósito prévio para emissão na posse do imóvel, o valor tendo sido esse, causa perplexidade, pelo menos à primeira vista, a circunstância dos valores propostos e aceitos num acordo corresponderem a 59 vezes esse montante, totalizando 303.120.000 cruzados, transformados em pouco tempo em 403.677 cruzados. Ademais, não se pode esquecer que estava em curso a ação desapropriatória, tendo sido o acordo proposto e aceito em curtíssimo tempo, suprimindo a instância judicial. Outro ponto merecedor de registro respeita ao fato de o resgate dos títulos da dívida agrária ter ocorrido em apenas 4 anos, quando a Constituição do Brasil estipula o prazo de até 20 anos. Com essas breves considerações, embora reconhecendo a consistência jurídica das peças de defesa produzidas nos autos, ainda que não as repute suficientes para fulminar os termos da acusação, acompanho o voto do relator e recebo a denúncia. O eminente ministro Eros Grau também recebe a denúncia. Faltam votar, a partir do ministro Lewandowski, só havia o voto do relator, que havia concluído pela prescrição da denúncia contra Antônio Cabral Abreu, e
havia recebido a denúncia contra Jader Fontenelle Barbalho e Antônio César Pinho Brasil. Eu indago ao ministro Eros Grau se também considera prescrita com relação a Antônio Cabral Abreu. Sim. Acompanha integralmente o relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Peço vista. Após o voto do ministro Eros Grau, que acompanhava o relator para receber, com relação a Jader Fontenelle Barbalho e Antônio César Pinho Brasil, a denúncia, aceitando a prescrição quanto ao denunciado Antônio Cabral Abreu, pediu vista ao ministro Ricardo Lewandowski. Aguardam os demais. Senhores ministros, fazemos uma pausa de 20 minutos. Estão suspensos os trabalhos.